Eu não sei vocês, mas a minha esposa, ela tem uma mania de pegar as minhas coisas e dar para os outros. E se eu compro um, ela tem que dar um. Aí ela vai pegando os que eu mais gosto, né? Porque são os mais ralados que a gente mais... Homem é bem assim, né? Os mais usados são aqueles que encaixam melhor no pé, né? E eu brigo. Eu não brigo porque eu não quero dar nada para os outros, eu brigo porque eu gosto, né? Eu falei, tu vai dar meu tênis? Ela fala, você nem usa. Eu falo, uso sim. Você usa quando? Ó, dá uma pensada. Daquela vez, né, eu usei e ela, mas não tem discussão, né? Porque realmente não dá para discutir com as nossas esposas. Até dá, né? Mas a gente fica no prejuízo sempre. Agora, o que é interessante é que, por que eu gosto de alguns calçados? Não é só calçado, tem camisa também que é velha, que eu não gosto que eu gosto de usar. Tem uma que a gente gosta de dormir, que veste melhor, né? Porque parece que tem uma coisa na gente que, à medida em que a gente vai conhecendo mais, se relacionando mais, tanto com objetos quanto pessoas, a gente vai se familiarizando mais. Quem aqui não tem aquela caneta que gosta mais? Ela é feia, né? Inclusive mastigar a ponta, sabe? A outra ponta, mastigar. Quando eu era criança eu mastigava aquilo ali porque tinha uma borrachinha, né? Um plástico em cima que tampava e ficava tudo quebradinho, mas aquela é que escreve bem, que encaixa bem na mão. Ou, quem sabe uma xícara da vovó, né? Aquela que eu gosto de tomar o café, ou o prato. Quem não tem um prato, é brega isso pra caramba, né? Mas todo mundo tem um prato que gosta mais de comer, ou um talher. Eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas o meu padrasto, ele tinha um talher que era diferente de todos os outros. Eu não sei de onde ele tirou aquilo. E era o dele. Ninguém podia comer. Quem pegou meu garfo? Era o garfo dele. Porque era o garfo de sempre, né? Era o garfo que ele estava acostumado. Então, essa coisa da familiaridade, por conta, né, de ser aquilo que se encaixa melhor, porque a gente conhece bem, né? Porque a gente sabe como funciona. E o novo, de certa forma, tem que se adequar, não é? Aquele já está adequado. Não é algo aleatório, não. Tem gente que, inclusive, já pesquisou e produziu literatura sobre a familiarização. Por exemplo, eu anotei para você um sociólogo polonês chamado Robert Zajonc. Em 1923 ele nasceu e morreu em 2008. Ele escreveu sobre o princípio da familiaridade. Sua pesquisa é sobre relacionamentos mesmo, e ele vai justamente trabalhar essa coisa de quanto mais a gente se relaciona com as pessoas, mais a gente gosta delas, porque mais elas se tornam familiares. Então você vai se relacionando até chegar a um ponto que você fica completamente à vontade, né? Diz o Rubem Alves que a verdadeira amizade é aquela que não precisa de palavras, né? Porque a gente está tão à vontade que até o silêncio é suficiente. Interessantemente, o Mário Quintana, ele tem um poema bem interessante, não sei se você já leu o Mário Quintana, se não leu, leia, né? Que eu anotei aqui, que ele diz o seguinte: e quando o trem passa por esses ranchinhos à beira da estrada, a gente pensa que é ali que mora a felicidade. Porque para Mário Quintana, que era um homem do interior, o ranchinho na beira da estrada traz memórias, né? Do tempo de criança, do tempo do bolinho de chuva, do tempo da tramela para abrir o portão. E todas essas coisas são familiares demais e a gente, de certa forma, sempre retorna a algo que nos é familiar, né? Com esse pano de fundo sobre a familiaridade, sobre realmente essa necessidade da gente se relacionar para conhecer e em conhecendo, né, realmente encontrar uma funcionalidade perfeita no nosso relacionamento com pessoas, com objetos, com seja lá o que for, que eu convido você a ler comigo 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 27, diz assim: e os soldados repetiram-lhe aquela palavra dizendo: essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá e com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a tua maldade do coração, pois desceste para ver a batalha. Davi respondeu: que fiz eu agora? Não posso nem conversar.
Então se voltou para outro e repetiu suas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Até aqui. Semana passada nós vimos, né, que Golias, o homem de 2,80 m, né, soldado experiente em batalhas, uma máquina de guerra, com a sua armadura em bronze, sua lança de 7 quilos, apavorava os soldados do exército de Israel, porque ele havia desafiado para um combate corpo a corpo, não é? Contra ele, qualquer um do exército de Israel, para terminar aquela guerra. A gente viu semana passada que isso era comum em batalhas, né? Você ter uma batalha que seria resumida no embate entre 2 soldados. O problema é que os soldados do exército de Israel tremiam de medo, cara, porque o cara era muito grande. Ele tinha todo um histórico de vitórias nesse tipo de conflito, não é? E eles corriam. Quando Davi aparecia, ou melhor, quando Golias aparecia e desafiava, eles corriam de medo, eles se desesperavam. Até falei, se desesperavam talvez porque alguém poderia dizer: esse aqui eu acho que dá para ir, né? E aí a morte seria uma possibilidade bem grande. Então, durante 40 dias, Golias desafia, e os soldados têm medo. E no momento em que Davi vai até a batalha para levar alimento para os seus irmãos, para obter notícias dos irmãos, né, para levar para seu pai, é o momento em que ele vê Golias se exaltando e desafiando e xingando, né, e achingalhando com o exército do seu país. E é quando ele vai se exaltar e vai dizer: quem é esse incircunciso, né? E as pessoas ouvem Davi, a sua indignação, e essas palavras de Davi vão justamente até o ouvido de Saul, o rei, que, como nós vimos, irá chamá-lo. Mas antes disso acontecer, você percebe que no versículo 27 começa então ali um pequeno conflito, dentro de um conflito maior, que é do irmão mais velho de Davi com Davi. Você percebe que Davi, quando repete aquelas palavras, né, quem é esse circunciso, né? Quem é ele para desafiar o exército de Deus vivo? Com muita ousadia, o Eliabe, no versículo 28, diz que fica irado com Davi. O texto diz que ele fica irado com Davi, não é? Vai dizer o seguinte, 28, quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouvia conversando com aqueles homens, conversando sobre isso, né, aquelas palavras de Davi ousadas e corajosas, ele fica furioso. E aí parece que ele vira para Davi, e as palavras são: por que vieste para cá? Ele era o mais novo, né? E ele chega a dizer assim:
com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto. Ele agora vira para Davi, não gosta da presença de Davi ali, não gosta da ousadia de Davi, do grito de Davi ali, indignado, e ele tenta rebaixar Davi. Ele vai dizer: o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. Aonde estão aquelas poucas ovelhas que é da sua responsabilidade? Pensa, o exército está ouvindo, né? E ele está chamando Davi de irresponsável, que não consegue cuidar de poucas ovelhas, que provavelmente deixou no deserto, porque um pastor não se desvencilhava, né? Não abandonava as suas ovelhas. É disso que ele está fazendo, disso que ele está falando. O que você está fazendo aqui? Você tinha que estar cuidando daquelas ovelhas. Cadê as ovelhas? Cadê as pouquíssimas ovelhas que você provavelmente deve ter perdido no deserto? E ele diz mais, né? Ele fala assim: eu conheço teu orgulho e a maldade do teu coração. Ele chama Davi de orgulhoso, né? E ele ainda fala que Davi é mau porque toda aquela exclamação de Davi era só, me parece, para levar algum soldado, né, a realmente ouvir aquilo e quem sabe se colocar numa condição, numa posição de risco com Golias. Na leitura de Eliabe é como se Davi estivesse botando pilha para alguém ir. E ele fala: conheço teu coração, conheço a maldade, você só veio aqui para ver sangue, para ver alguém morrer lutando com esse gigante aí, com esse homem terrível. Então cala essa boca e some daqui, aqui não é teu lugar. Mais ou menos isso, né? Então é um pequeno atrito ali. E interessante que as palavras de Davi, na minha versão, essa tradução aqui não é a melhor tradução, provavelmente tem algumas diferentes, mas na minha diz assim: Davi respondeu: que fiz eu agora? Não posso nem conversar. Na verdade a tradução no hebraico é muito mais sobre: por que você se volta contra mim? Não posso nem lançar palavras, seria essa a tradução literal, não posso nem lançar palavras, dizer palavras. Então ele ignora Eliabe, né, e se volta de novo para o soldado e continua o questionamento. A pergunta que você vai se fazer é: por que Eliabe está tão indignado assim? Por que ele está tão irado? Por que ele está tão furioso com Davi? E você vai responder: porque Eliabe é um covarde. Porque Eliabe era o mais velho e Davi era só um menino. Ao mesmo tempo em que o mais velho teria, óbvio, né, um papel mais relevante dentro da família, ao mesmo tempo que o primogênito era alguém de destaque, que normalmente herdaria o patriarcado da família, ao mesmo tempo que ele é relevante, ele é exposto por um menino, que é o irmão mais novo dos 7 ou 8, né, dependendo da tradução que nós viemos adotar, que está, à medida em que fala, em que grita e que demonstra a sua indignação, expondo o mais velho que está com medo. Então você perceba, na hora da vergonha, porque ele não está fazendo absolutamente nada, porque ele está como todo o exército morrendo de medo, se escondendo, na hora da vergonha, ele ao invés de se indignar com a indignação de Davi, ou se indignar junto com Davi, diante daquele terrível gigante, né, daquele homem, ele se indigna com Davi. Entende isso? Ele tinha que se juntar com Davi e dizer: realmente, isso não, mas não, ele fica num papel de acuado, vergonhoso, porque o seu irmão está expondo, e está mesmo, né? Quando Davi faz a pergunta, ninguém vai resolver isso, ele está falando dele também, ele também não está fazendo nada. E ao invés então dele se juntar com Davi naquele grito, ele se volta para Davi e fala: você, o que você está fazendo aqui? Você é um irresponsável, você é um meninote que nem deveria estar aqui. E sabe esse tipo de coisa? E isso é terrível na história, porque ele sabe que Davi foi ungido para alguma coisa muito especial, mas alguma coisa no coração dele não aceita isso, e ele não vai aceitar ser exposto por esse menino. O que é interessante é que Davi, ele se levanta porque ele entende que aquela batalha, que aquele desafio era um desafio que era digno de realmente uma resposta. Entende? Ele percebe, mesmo sendo pequeno, mesmo, né, não estando ali com as suas armas de guerra, mesmo não tendo a participação durante aqueles 40 dias naquele combate, ele entende que aquilo era algo inadmissível, como nós vimos semana passada. Mas seu irmão não. A guerra do seu irmão é Davi. Pensa nisso.
A guerra do irmão é Davi. Ele perde o foco da batalha grande, do desafio terrível, que ali era sobre, não simplesmente uma luta, mas é sobre quem seria dominado por quem, e agora ele começa a discutir com Davi. Quem é você? Aí ele é corajoso pra caramba falar com Davi, né? Seu orgulhoso, seu homem mau, né? Aí ele é bravo pra caramba, mas o Golias está lá, intacto. O Golias está lá, sem uma mancha. Mas ele entende que agora era a hora de brigar contra seu irmão. Só que Davi é tão interessante, porque ao mesmo tempo que ele tem uma personalidade que responde, não é? Ele é alguém que não fica calado, como nós vimos semana passada, ele é alguém que reage, ele é reativo, né, para algumas coisas. Ele não é reativo para o seu irmão. Davi poderia falar umas boas coisas para ele aqui. Eu calar a boca e você é o mais velho, você tinha que ser o exemplo aqui, por que você está deixando isso acontecer? Eu não sou teu inimigo é aquele cara lá. Ele poderia ter feito isso, né? Mas ele fala assim, o que eu fiz demais? Eu não posso nem dizer algumas palavras. E ele sai elegantemente dessa discussão. Eliabe não vai ser nem citado mais no texto. E ele foca naquilo que realmente importa. Acho que a grande lição desse primeiro momento é justamente a gente detectar qual a batalha que deve ser lutada. Qual a guerra que a gente deve entrar? Qual a guerra que a gente realmente precisa se indignar e fazer parte? Porque existem guerras e guerras. Entende isso? Existem coisas que vale a pena se envolver e lutar e ir até o fim, como Davi fez, como Davi está reagindo, e existem outras que não. Por que Davi, afinal de contas, lutaria ou discutiria contra seu irmão? Ele é do mesmo exército. É que seu irmão não entende algumas coisas, mas ele entende, ele consegue perceber aonde está o valor da verdadeira, ou do verdadeiro alvo a ser colocado à força. E pode ser que a gente também, muitas vezes, fale com isso. Por quê? Existem inúmeras batalhas que a gente luta todo dia, né? A gente luta contra o mal, a gente luta contra as instituições terríveis, a gente luta contra o pecado, a gente luta contra o capeta, a gente luta contra os falsos profetas, a gente luta contra as falsas doutrinas, a gente luta contra o sistema corrupto do mundo, a gente luta contra o nosso irmão na igreja, a gente luta contra o pastor, a gente luta contra a nossa doutrina, a gente luta contra, né? E a gente parece que em determinados momentos se torna Eliabe. Esquece o que é para lutar, qual é o nosso foco, qual é o nosso alvo, no que a gente tem que botar a nossa força, e vira para algo que não tem nada a ver, e começa a gastar energia nisso, e à medida que você faz isso, você se expõe. Quem aqui nunca entrou numa batalha furada? Eu já, em muitas. Eu já quis sair com a cabeça do caba na cesta. É sério mesmo. Se eu tivesse uma espada dessa aqui de Golias, né, eu ia decepar, né, na hora, né, na hora a gente, aí depois você pensa, velho, não tem nada a ver isso, mas isso é uma perda de tempo. A gente precisa botar o foco, a força naquilo realmente que vale a pena gastar as nossas energias. E às vezes não é nem necessariamente sobre o outro, mas é sobre que tipo de batalha a gente está lutando. O que é aquilo que realmente, né, deixa a gente em estado de reação? O que mexe comigo a ponto de eu reagir? Será que a gente realmente está olhando para o lugar certo, está lutando contra a coisa certa, está botando a nossa força, a nossa mente, o nosso coração naquilo que realmente tem valor para ser lutado? Ou será que a gente está realmente olhando para aquilo que não é relevante e inventando uma discussão qualquer para brigar ou para realmente se zangar e dizer algumas coisas que a gente tem vontade de dizer, mas que isso não vai produzir absolutamente nada? É verdade ou não é? Tem batalhas que não devem ser lutadas. É perda de tempo. Não vai dar em nada. Só vai trazer mais problema. Só vai trazer mais estresse. Só vai trazer mais noites sem dormir. Não vai ser resolvida. E tem batalhas que devem ser lutadas. E elas precisam ser distinguidas por nós. Perceba Davi, é o Golias, o alvo da indignação dele, não é seu irmão. Mas seu irmão não. Golias é causa perdida.
Mas agora eu vou discutir com alguém. Quem sabe aqui Eliabe vai descontar toda a sua frustração por causa do medo de Golias e de não poder fazer nada e se sentir ali alguém que não tem como reagir, vai descontar no irmão, né? A frustração vem toda sobre o irmão, perda de tempo. Davi detecta isso porque ele não é qualquer um, porque ele é um homem segundo o coração de Deus e sabe que tipo de realmente batalha ele vai colocar, a sua força. Então ele ignora ali o que Eliabe está dizendo. O versículo 31 diz: então, depois de ouvirem que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele, de Golias, né? Teu servo lutará contra esse filisteu. Aí o Saul, aqui tem um diálogo bem interessante. Saul olha para Davi e fala assim: você não pode lutar contra ele, porque Davi era um menino, né, 20 anos aproximadamente, não era alguém, né, de físico vigoroso, né, não era um cara com uma armadura, nem um histórico de luta conhecido, nada. Saul, você não pode lutar com ele, porque se você lutar com ele e perder, é o reino que perde, a gente vai ter que se submeter aos filisteus, não é só sobre uma batalha, né? A leitura de Saul, ela é a leitura óbvia, lógica, aristotélica, né? Simplesmente assim, olha para Davi, olha para Golias e fala: por favor, né, filho, vai para casa, não vai dar. E aí, né, ele diz mais, ele diz: você ainda é moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Você é um moço, você é baixinho, né? Ele, olha o tamanho daquele cara, olha o histórico do cara. E aí Davi faz umas coisas bem legais aqui. Ele diz: então disse Davi a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o perseguia pela barba e o feria até matá-lo. Tipo assim, pensa nessa situação. Saul tá ali, né, pô, enrolado, né? Ninguém reage, tá vergonhoso, 40 dias aquele negócio, o exército desfalecendo de medo, e aí não, tem alguém que quer lutar, quem traz ele aí? Pô, é um Davi, né? Aí Saul fala: não, né, não vai dar, não tem como você lutar, você é muito moço, você é um menino ainda, olha o cara, né? Aí Davi vai dizer: não, eu cuido das ovelhas do meu pai, né? Eu fico lá, né, cuidando das ovelhas, mas quando vem um leão, olha a história do cara, eu tomo a ovelha da boca dele. O urso, também já. E se ele insiste, eu mato, pego pela barba e meto a faca. Um leão e um urso. E você deve estar pensando como alguns comentaristas: pô, Davi não fez isso, né? Isso aqui é uma conversa fiada dele para Saul, né? Ó, caramba, né? Que menino corajoso, né? Matou um leão, né? Vai lá lutar. E alguns vão dizer que isso nunca aconteceu. Mas você sabe que nesse estudo sobre o texto eu estava vendo uma coisa bem interessante. Você pode até duvidar, mas está na internet para você procurar. Um corredor, um cara que treinava, né, para corridas, ele foi surpreendido por um leão da montanha. O leão da montanha pesa entre 60 e 100 quilos. E o leão atacou ele. E você sabe o que aconteceu? O cara matou o leão no braço. Ele não tinha nem faca. Isso virou história. Ele pegou o leão numa gravata, eu não sei como, e sufocou o leão até o leão morrer. Quando o pessoal chegou lá, ele estava ferido, mas não estava ferido a ponto de ser internado, e o leão estava morto. Eu pensei: o que aconteceu? Ele falou: eu tive que matar, né? O leão, tive que matar porque ele me atacou, não foi culpa minha, né? Não vem pessoal aí, né, do Ibama, né? Não, ele que começou. Isso é real mesmo. E ele não usou arma. Até brincando com o Jackson, falei, ele falou: não, isso aqui não aconteceu. Eu falei: o Leonardo DiCaprio matou um urso, pô, por que o Davi não pode matar um também, né? Mas ele conta e parece que a coisa aconteceu mesmo. E a gente não pode esquecer também que Davi, ele tem um Espírito Santo sobre ele, né? A gente viu a história do Sansão. Sansão tinha uma força comunal, não é o caso de Davi. Davi não tem essa força, mas parece que ele tem estratégia. Ele é alguém inteligente na batalha. E se ele diz que fez,
Provavelmente ele fez, senão o historiador não estaria colocando aqui. Eu não sei o que aconteceu com Saul, eu acho que a história foi tão mirabolante e é uma falta de opção tão grande que ele falou: leão? Foi. Leão e urso, e esse incircunciso aí vai morrer igualzinho. Aí Saul falou assim: então vai. Vai lá, luta, né? O que eu vou fazer, né? E ele diz aqui, não, 36, o teu servo matava tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais, aí que está o grande lance: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, e também me livrará deste filisteu. E aí Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. O que é interessante aqui é que na lógica de Saul não dá, não tem como, é muita coisa para perder. Ele podia falar: vai lá lutar, filho, e aí Davi morre e arruma outro, alguma coisa. Mas não era isso, era uma batalha que quem perdesse seria submetido. E a primeira leitura dele é lógica: não, você não vai, porque não vai dar para você. Mas aí Davi, quando conta a história dele, e ele diz que foi Deus quem livrou ele do leão e do urso, Saul muda. Ele diz: vai lá então, e que o Senhor seja contigo. E a gente não pode esquecer, por exemplo, que nessa batalha não tem Samuel. Samuel era o profeta, não é? Era o sacerdote, é aquele que normalmente dizia qual o tempo de lutar, qual o tempo de esperar, porque Deus normalmente comandava através do sacerdote, do profeta, como Samuel, o exército. Samuel não está aqui porque ele não tem mais relacionamento com Saul. Ele mais não se envolve mais nas coisas de Saul. Não tem direcionamento de Deus aqui, está uma coisa bem largada assim. E Saul não tem mais coragem como teve, por exemplo, no seu primeiro embate contra os filisteus, que ele venceu. Agora não, agora ele está, né? Ele está acuado, ele está na defensiva, ele não tem ousadia. E aí quando Davi conta essa história e fala que foi Deus que livrou, parece que alguma coisa desperta em Saul e ele vai botar o reino agora em risco. Não, então vai, que o Senhor, perceba que agora é sobre o Senhor, seja contigo. Eu acho que o problema de Saul no primeiro momento, fazer uma leitura muito óbvia das coisas. Você não vai, porque eu olhei o tamanho do gigante, eu olhei para você, isso não tem como dar certo. Mas ele não leva Deus em conta, não tem Deus nessa equação. É o natural puro e simplesmente natural. É a lógica pura e simplesmente dos acontecimentos. É a leitura simplesmente humana e carnal das potencialidades. Ele não está levando em consideração fé, relacionamento com Deus, poder do Senhor em resolver. Tanto que Davi vai dizer no versículo 47 que quem dará vocês, né, para nós em batalha será o Senhor dos exércitos. E Davi começa a fazer um papel meio de sacerdote na coisa. É ele quem traz o nome do Senhor para a guerra, porque não tem. Então o que eu penso que o problema de Saul é realmente olhar para os acontecimentos, para os gigantes, né, que se levantam contra o povo de Israel, e não levar o poder de Deus em consideração. O que Davi em nenhum momento faz. Davi não está gritando da boca para fora. Você sabe qual é o elemento que Davi tem a seu favor? Você pode ter pensado aí, fé. Mas é fé oriunda de experiências com Deus. Davi lutou contra um leão. E leão é muito pior do que esse gigante aqui, tenha certeza disso. E Deus me livrou. Ele lutou contra um urso. E Deus me livrou. Qual é a conclusão que ele chega? Se eu lutar com esse gigante, Deus vai me livrar. Entende que a experiência de Davi com Deus foi que produziu uma leitura dos acontecimentos em que não há necessidade de perguntar para Deus se é para lutar ou não, ele simplesmente entende que é. É como, por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo, ele tem um relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, com Cristo, tão refinado, que Paulo não fica todo o tempo perguntando o que Deus quer, ele simplesmente já entende as coisas. Ele faz uma leitura, toma uma decisão, e é a decisão que está afinada com Deus, sabe, que está em sintonia. E isso é muito importante, porque se a gente não corre riscos, se a gente não se envolve nas batalhas que valem a pena ser lutadas, se a gente não corre riscos
justamente no sentido de termos experiências com Deus, a gente nunca vai fazer uma leitura correta das coisas. A gente vai sempre ter uma leitura humana, limitada, que realmente está para os acontecimentos como algo estritamente natural, carnal, que não pode ser resolvido na maioria das vezes. Mas se nós temos experiências com Deus e produzimos um conhecimento de quem é Deus, a ponto de entender como a mente de Deus funciona, você vai saber justamente que se Deus te livrou de um leão, e se Deus te livrou de um urso, também te livrará desse gigante. O que você precisa fazer é ter ousadia. Amém? Amém. Ficou confuso isso? Não. Se você não tem nenhuma experiência, você jamais vai fazer a leitura correta da coisa, porque sempre o medo vai te dominar. Sempre a limitação dos recursos vai ser o que vai estar em primeiro plano. Mas à medida que você se lança e vê realmente a mão de Deus na sua caminhada, né? E seja o leão, seja o urso, você está percebendo que Deus realmente, quando você está fazendo aquilo que está no coração de Deus, Ele resolve as coisas, Ele vai resolver esse cara também. É essa a leitura de Davi. Não é que eu sou fera, eu sou hábil, tenho... O que ele fala para Saul é: eu matei um urso, velho. Matei um urso. E aí Saul, tá dizendo, não, matei um leão também. E Saul acho que nem estava levando isso a sério, mas quando ele diz, Deus me livrou dos dois e vai me livrar também desse cara. Aí ele dá um passo atrás e fala, que o Senhor seja contigo. Saul fala assim, esse cara tem uma coisa que eu não tenho, que eu não tenho mais, né? Porque ele teve um dia. E as desobediências de Saul e o afastamento dele de Deus levou ele a uma cegueira espiritual. Davi não, ele está afinado. E esse ajuste no pulsar do nosso coração com o coração de Deus se dá através de correr riscos, de se colocar realmente na linha de fogo, de se envolver na guerra. E aí a gente vai ver a mão de Deus atuando. E à medida que a gente vê a mão de Deus atuando, a gente acumula experiências e começa a perceber como Deus funciona. E você sabe que Deus em determinados momentos não vai te abandonar, porque é aquilo, sempre foi desse jeito. Por que Deus faria diferente agora? Percebeu? Eu não estou dizendo aqui que você pode fazer qualquer coisa, em nome de Deus, que Deus vai te dar um suporte. Não é isso. É sobre ter um coração ajustado. Davi olhou, viu o gigante ofendendo o povo de Deus, não tem Samuel, ninguém se levanta. Ele fala, não vai ficar assim. Mas não é porque ele é bom pra caramba, é porque ele sabe que Deus trabalha na vida dele de maneira ajustada. Você sabe que eu tenho uma experiência bem engraçada até, eu acho. Eu estava pensando nisso um dia desse. Quando eu era criança, o tamanho do Luca, um pouquinho mais velho, eu não sou de família religiosa nem nada disso, mas eu me lembro que eu tinha a impressão, hoje eu posso fazer uma leitura bem assim, eu tinha uma impressão que tudo que eu pedia a Deus acontecia. Eu era pequenininho, eu lembro disso. Eu fazia algumas orações assim, tipo, pô Deus, não me deixa reprovar em matemática. Matemática sempre foi o meu Golias, né? E eu passava, e depois eu fazia assim, cara, Deus me ajudou. Eu tinha uma coisa singela, assim, pura, né, eu acho, não, quando eu peço, Deus atende. Sempre teve uma coisinha que de repente é fruto, por exemplo, das idas, quando bem menor, à igreja com a minha avó. Minha avó, ela era cristã, né? Mas eu era muito pequenininho, 4 anos, 3 anos, eu me lembro de ir dormir na igreja. Me lembro também de um filme sobre Apocalipse, que eu até hoje tenho um trauma daquilo que parecia um capeta, eu era uma criancinha e fiquei aterrorizado. Mas tinha alguma coisa plantada pela minha avó ali, que me levava a chegar a essas conclusões. Era singelo, mas não, quando eu oro, Deus escuta. Isso é engraçado, né? E realmente algumas coisas aconteciam assim na minha, eu diria, pureza enquanto criança. Mas essa leitura, ela é real. Não é quando eu oro as coisas acontecem, mas quando eu oro segundo o coração de Deus, as coisas acontecem. Vai chegar um tempo que, se a gente estiver andando afinado, você nem precisa orar mais, não que a oração não seja importante, mas porque você já sabe que é isso que Deus quer. Entende isso? Esse é Davi, um homem, pensa nessa frase, segundo o coração de Deus. Por que é segundo o coração de Deus? Porque ele tem um coração parecido com o coração de Deus. Ele se inquieta com as mesmas coisas, ele se indigna com as mesmas coisas, ele luta pelas coisas que Deus luta, é semelhante. E aí avança, né? Saul vai dizer, vai lá então, né, que o Senhor seja contigo. E aí no 38, aqui,
Aí é eu criancinha mesmo isso aqui, a singeleza da história, né? Saul colocou as próprias armaduras em Davi. Deixar claro que os soldados não tinham armadura. Tanto que os israelitas, se quiser, antes dessa batalha, antes de Saul subir o trono, se quisesse afinar, por exemplo, ferramentas, eles tinham que pedir aos filisteus, porque eles não tinham direito de ter espadas. E normalmente a luta era bem rudimentar, esses caras usavam o que tinha, né? Eles não tinham espadas bonitas. O rei tinha uma armadura, mas era só essa. Ninguém tinha mais armadura aqui. Tanto que essa aqui não deu, pega a outra. Não tinha outra, era essa ou era nada. E aí Saul vai colocar a sua armadura, né, em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. E aí está Davi lá, né, todo vestido para a batalha. E Davi pôs a espada na armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo, porque ele era um pastor. Um pastor andava com aquela roupinha dele velha lá da semana toda, um cajadinho para segurar as ovelhas e umas pedrinhas para espantar os bichos. Davi diz que provavelmente tinha uma faquinha aqui escondida em algum lugar, que ele dava as facadas nos leões quando aparecia, né? Mas ele está estrambelhado com aquele negócio, não consegue. E aí ele diz o seguinte, mas não estava acostumado com aquilo, então disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E aí Davi tira, agora tem nem mais armadura. O Golias tem uma armadura bizonhona, né? É toda de bronze, escamas de bronze, capacete, ele tem um escudo nas costas, mais um escudeiro, ele tem a lança dele, que você está lá na esquina chegando, já morreu, o troço vai lá longe, né? De 7 quilos, e aí Davi, não dá, a armadura não vai dar. E aí ele vai do jeito que dá, né? O jeito que dá é sem nada. Diz o texto que ele pegou seu cajado, o Golias palitava o dente com aquele negócio, né? Pegou o cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, colocou na bolsinha dele ali, onde ele levava as coisinhas de pastor, o alforje de pastor, diz o texto, e aproximou-se do filisteu com a sua funda, sua tiradeira de matar passarinho na mão. O resto da história a gente vai ver semana que vem. Mas qual é aqui a máxima do texto? Tem um contraste, né? Golias e sua armadura imbatível e Davi seminu, né? Só com a roupinha de couro e umas pedrinhas. O que será que o autor está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer, por exemplo, que as armaduras de nada valem. A armadura para Davi ia terminar nele morto. Ele não conseguia sequer se mexer. O autor está dizendo para a gente também que armaduras, elas são, na verdade, lutar com as armas do inimigo. A armadura é a armadura de Golias. A armadura de Saul versus a armadura de Golias, você está lascado, o cara tem 2,80 metros. Então, lutar contra as armas de Golias era uma burrice. Davi fez essa leitura bem rápido. Se eu for com isso aqui, eu viro uma sardinha. E já era, né? Não tem como, eu não me mexo. Mas na cabeça de Saul, era violência por violência, espada por espada, armadura por armadura. Bota a minha armadura e vai para a guerra, porque com a armadura, quem sabe, você consegue se defender. Mas aí é que tá, Davi é fora da caixa. Davi não luta com as armas de guerra. Ele não olha a guerra como Saul olha. Ele não olha a guerra como os soldados olham, ou como Golias. Ele vai pegar umas pedras. Sabe por que ele vai pegar umas pedras? Porque ele sabe usar aquilo. Espada ele não sabe direito. Armadura ele não sabe, mas cajado é a praia dele. E pedrinha ele sabe que tem uma mira muito boa. Então, a cabeça dele não é convencional. Ele não vai entrar numa guerra para trocar masculinidade, virilidade, trocar soco, espada. Não vai, porque não dá. E ele já fez essa leitura. Então ele vai, o que eu sei fazer? Eu sei usar pedras. Então vamos ser as pedras. E ele pega 5 pedras e bota ali no seu alforje. Alguns pais da igreja vão dizer que essas 5 pedras representam o Pentateuco, os 5 livros. Eu acho que é um pouco de especulação, né? Pode ser que tenha algum tipo de significado, mas o que eu acho que é importante nessa história é, sim, Deus está com Davi, ele sabe que ele está lutando a batalha certa, ele sabe que Deus, através da sua experiência, o livrou de muitos perigos e vai livrar ele desse perigo também. Mas tem uma coisa, Davi vai lutar com aquilo que ele conhece.
Essa é a afinação do texto. É pedra, é o que ele sabe mexer. Então é com pedra que ele vai. É o cajadinho que ele sabe usar, então é com o cajado que ele vai. E pode ser que a gente esteja limitado a entrar realmente em grandes desafios, a fazer parte de grandes desafios, a lutar grandes batalhas, porque a gente está de olho nas armaduras, naquilo que a gente pode, de repente, ficar um pouco protegido, sabe? Que pode nos proteger de alguns golpes, mesmo que a gente não saiba e não tenha tanta familiaridade com esse tipo de coisa. Mas o que o texto diz é que Deus usa aquilo que a gente está acostumado a fazer. Deus usa aquilo que a gente está acostumado a desenvolver. Deus usa justamente aquilo que eu tenho familiaridade e eu sei como funciona. Você é bom orando? Ora então, velho. É isso aí que Deus quer que você faça. Não é que você venha aqui pregar, eu acho, né? Ou que seja, é pregar que pregue. É evangelizar que evangelize. É interceder que interceda. É dizimar que dizime. Mas isso tem que ser algo potencial na mão de Deus. Porque essas pequeninas coisas que derrubam gigantes. Não é ficar esperando, né? Quem sabe uma capacitação espetacular, né? O Ian até orou aqui no início. Às vezes a gente vê o problema e fica esperando uma resolução grandiosa, os anjos do céu, né? Os grupos de orações, e às vezes são coisas singelas que resolvem a coisa, porque é isso que Deus usa. Davi vai fazer o quê? 5 pedrinhas. Sabe o que o Olias vai dizer? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, né? Sei que você vai ler aí. Pô, tu veio pra mim com um pedaço de pau, pensa que eu sou um cachorro? Ele fala isso. Esse cara vem que explica o que é isso. O goleiro nem leva a sério, o que é isso aqui? Eu por acaso sou um cachorro pra você vir com um pedaço de pau pra me bater? E aí Davi vai dizer assim, ó, hoje Deus vai entregar vocês nas nossas mãos. Deus vai entregar. Mas o que Davi tem para lutar? Pedra. Porque é o que ele conhece, é o que é familiar. Deus vai usar o que é familiar a você. É isso que ele quer. Por isso que é corpo. Porque cada um tem uma característica, uma peculiaridade, que na mão de Deus, que na mão de Deus é potencial. Não é sobre ter grandes bíceps, não é sobre ter grandes asas ou áureas, não é sobre ter grandes salários, não é sobre ter grandes vozes, é sobre realmente colocar na mão de Deus com o que nós temos e dizer, eu quero ser usado por você, e Deus vai te usar grandiosamente. É aquilo que é familiar. E tem uma outra coisa também, aí, né, vou puxar uma sardinha, ele é pastor, né? Pastor é diferente de soldado. Pastor, ele vai com o coração, eu estou falando pastor que prega, não, eu estou falando pastor de ovelhas, tá? Ele vai com o coração na coisa, sabe? Ele luta mesmo para tirar a ovelha da boca do leão, porque Jesus também era assim. O pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, Jesus vai dizer isso. Não é aquele que luta para provar masculinidade, nem aquele que luta para provar virilidade, não é aqueles que desejam o status, né, da vitrine, dos grandes programas, dos grandes canais, e seja lá o que for. Não é sobre isso, é sobre aquele que se coloca na linha de fogo, porque ele simplesmente está envolvido a isso, a esse ponto. E aí ele usa suas pedrinhas, né? Quem sabe o Mário Quintana estava certo. Eu acho que ele estava certo. A felicidade é quando a gente passa de trem e vê aquele pequeno ranchinho, porque é isso que é familiar para a gente. De repente a gente precisa voltar justamente a esses rudimentos que a gente sabe que a gente tem potencial neles, que eles são tão familiares, que a gente sabe fazer bem a coisa, e investir nisso, porque é isso que vence as batalhas. Não é sobre poder, fogo que vem do céu, não é sobre os mega profetas, né, do nosso tempo, não é sobre isso, não. Sobre homens e mulheres que se colocam nas mãos de Deus, e aquilo que Deus tem colocado na nossa responsabilidade são essas coisas que nós sabemos como funciona, que Deus usa para realmente dar a vitória ao seu povo, à sua igreja, ao seu exército. Amém? Meu desafio a você é esse: pegue aquilo que Deus te deu. São pedrinhas, que sejam pedrinhas, mas que elas sejam pedrinhas potencializadas, porque você está à disposição para que Deus te use contra os acontecimentos que realmente são contra os valores que Deus tem no coração dele. Vamos orar então?